né? A gente está no mês do Setembro Amarelo, e a ideia é a gente compartilhar um pouquinho por que esse mês foi chamado assim, justamente porque a gente está falando de um mês de prevenção às questões de suicídio. Nós vamos gravar esse encontro, então as pessoas que não tiveram a oportunidade de entrar, ou então que quiserem depois retomar o que foi discutido aqui na palestra, vão ter essa oportunidade também. Hoje nós estamos aqui com a Adriana Pigliasco e a Desirê Sulan, ambas psicólogas com foco em desenvolvimento humano, são da consultoria Amicis. É um prazer imenso ter vocês aqui com a gente para poder compartilhar alguns desses temas. E eu ouvi esses dias, na verdade ontem, algo que eu gostei bastante e queria convidar a todos, que foi, né, que quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Então, que a gente possa, de fato, abrir os nossos ouvidos, né, para que a gente possa refletir aí com os pontos que vocês vão trazer para a gente. Pessoal, o palco é de vocês. Obrigada, Gabi. Obrigada, Gabi. Boa tarde a todos, né? Um prazer enorme de estar aqui com vocês, né, Desirê, de poder falar sobre um assunto tão sensível e tão necessário, né? Eu vou compartilhar com vocês um material de apoio para que a gente possa olhar juntos. Já apareceu aí para vocês? Apareceu. Apareceu? Uhum. Então, nós fomos convidadas, né, eu e Desirê, para falar sobre a prevenção do suicídio, e nós escolhemos essa chamada, né, uma conversa necessária, sobre tudo que a gente vai falar nessa 1 hora aqui com vocês, sobre um tema tão importante, um assunto estigmatizado, que traz mitos, traz tabus, mas que a gente percebe que é necessário que a gente fale, né? Assim, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2019 foram mais de 700 mil pessoas que cometeram suicídio no mundo, né? Então, é considerada, através dessas estatísticas, uma das principais causas de morte no planeta, né? Então, para começar sobre isso, né, vou começar a me apresentar. Eu sou a Adriana Pigliasco, né, uma das sócias da Amicis, consultoria em desenvolvimento humano. A Amicis é totalmente voltada para desenvolvimento mesmo das pessoas, né? Então, todos os nossos trabalhos, como esse que a gente está fazendo aqui com vocês, de palestra, de sensibilização, de conscientização, no momento onde o mundo se depara com essa necessidade de olhar para a saúde mental, para o cuidado das pessoas, né? No mundo tão acelerado, tão ansioso e tão estressado, né? Então, os nossos trabalhos são de treinamentos, de palestras, de assessment, de desenvolvimento, de orientação profissional e coaching, né? Então, eu sou coach, eu sou orientadora profissional, né? Eu trabalho com adolescentes, jovens, adultos em transição de carreira, adultos que trabalham e estão buscando uma aposentadoria, então a gente também trabalha com transição de carreira para eles, e sou psicóloga clínica, então atendo no consultório, crianças, adolescentes, casais, famílias e adultos, né? E uma coisa interessante é que eu fiz a minha transição de carreira, então eu fui de empresa, então eu trabalhei 22 anos em empresa, né? Fui executiva de RH, né? Então isso nunca deixou de estar em mim, na minha profissão e na minha vida, que é esse olhar para as pessoas, tá? Agora eu passo a bola para a Desirê. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Desirê Claire Sulan, ou Desirê Sulan, ou Desirê, nome um pouquinho complicado. Eu fiz uma trajetória parecida com a Adriana, né? Nós trabalhamos em algumas empresas juntas. Fui de RH durante bastante tempo, fui executiva de RH. Inclusive, até tive uma passagem em Petrópolis, na Dentsply, foi, na verdade, a minha última passagem. E de lá para cá, fiz uma transição de carreira, onde a gente construiu a Amicis e eu pude também migrar para a psicologia clínica, onde eu também atendo
crianças, adolescentes, adultos, famílias e casais, né? Esse tema de hoje é um tema muito importante, é um tema que é muito evitado ser dito, mas temos o Setembro Amarelo como um laço, como um mês, né, para que a gente possa jogar todas as luzes, todos os holofotes e podermos dar um período para se falar sobre isso, dar um período para atentar sobre esse tema. O suicídio, pela Organização Mundial de Saúde, ele é dito como a pessoa que tira a própria vida, né? É preciso falar sobre isso, é preciso que a gente possa prevenir o suicídio. Até então, é muito comum até hoje, né, ao longo dos anos, não falar. Existem mitos, existem tabus, né, como a Adriana até colocou anteriormente. O falar parece que provoca, existem pensamentos e fantasias de que falar faz mal. Mas quando, na verdade, o falar desmistifica, o falar nos ajuda a pensar. O dito, ele nos provoca e nos convoca a pensar sobre determinados assuntos que até então são difíceis de olhar. Então, o Setembro Amarelo, ele vem para que a gente possa, como a gente está aqui, e esse é um momento muito importante, e acho que a Zay está sendo assim, uma facilitadora nesse momento, de não só falar sobre o suicídio, mas falar sobre a saúde mental, porque o suicídio está muito relacionado à saúde mental, mas não é só isso. O suicídio está vinculado a multifatores, né? Um deles pode ser a saúde mental, mas são outros tantos fatores que envolvem numa decisão de uma pessoa tirar a própria vida. Então, a gente está nesse momento, eu convoco vocês, a gente vai aqui estimular, provocar vocês no pensamento, no diálogo e na reflexão sobre esse assunto. E minha primeira pergunta de provocação é que, não sendo necessariamente doente para que eu faça um suicídio, eu posso pensar que todos nós, algum dia na vida, achamos que a vida estava muito ruim e que era melhor morrer? Quem nunca? Adriana? Então, vamos começar esclarecendo por que Setembro Amarelo, né? Como é que isso tudo começou? Começou com a história desse rapazinho, né, Mike M, que numa cidade dos Estados Unidos, ele era reconhecido pela sua simpatia, pela sua personalidade carinhosa e pelos seus dons que ele tinha de trabalhar com a mecânica. E ele comprou um Mustang, ele restaurou todo esse Mustang, né, um Mustang 68, e pintou ele de amarelo. E aí, para surpresa da família e dos amigos, ele cometeu suicídio aos 17 anos de idade. E surpresa porque tanto a família como os amigos não esperavam, claro, como qualquer outra família, mas assim não tinham percebido nenhum sinal, nenhum tipo de comunicação da parte do Mike que sinalizasse que ele pensava em suicídio, né? No dia do funeral do Mike M, os amigos tiveram uma ideia de levar umas cestas com cartões e fitas amarelas, e nos cartões estava escrito: se precisar, peça ajuda. E eles distribuíram para todos os jovens dessa cidade. E os jovens que passavam por esse sentimento, né, de tristeza, de solidão, eles começaram, de fato, a distribuir esses cartões para as pessoas mais próximas. E essa situação tomou uma proporção tão grande que pegou todos os Estados Unidos, né? Então, foi um ato de ajuda para todas as pessoas nessa situação. E a fita amarela, ela se tornou o símbolo
da campanha de prevenção ao suicídio, né? Em 2003, a Organização Mundial de Saúde adotou a fita como símbolo e o Dia Mundial, 10 de setembro, como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e a cor amarela em homenagem ao Mike M. Interessante essa história, não é, gente? É uma história sensível, uma história tocante, mas que nos fala muita coisa, né? Nos fala sobre essa comunicação, né, sobre que a pessoa que pensa em suicídio, quais são esses pensamentos, esses sentimentos que nós vamos falar aqui, né, sobre isso, mas em como é possível acolher e é possível prevenir, tá bom? Desirê? Vamos lá. A gente trouxe aqui para vocês, que é importante, né, alguns números, alguns dados sobre os cenários do Brasil e no mundo em relação ao suicídio, né? Então, eu vou ler porque são dados, então é mais fácil, né? Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa, né, de morte, e depois vem acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal, né? No Brasil, 12,6% em cada 100 mil homens, em comparação a 5,4% para cada 100 mil mulheres. Morrem também devido ao suicídio. Taxas mais altas em países de alta renda para homens, 16,6% por 100 mil habitantes, e taxas mais altas em países de baixa renda para mulheres, de 7,1% em 100 mil habitantes. Mundialmente, a taxa de suicídio diminuiu, variando de 17% na região do Mediterrâneo Oriental a 47% no Pacífico Ocidental. Mas, nas Américas, as taxas aumentaram em 17% no mesmo período, entre 2000 a 2019. A gente não pode deixar de citar a pandemia, né? A pandemia foi avassaladora, principalmente no período de lockdown, onde nos tirou um pouco da vida que a gente tinha, né? E nos transformou. E as consequências disso a gente ainda não sabe muito bem, né? Outro dia eu li uma reportagem que ainda existem pessoas que estão presas em casa, ainda não saíram de casa, não conseguem sair. Mas como foram essas taxas do suicídio dentro da pandemia? De uma forma geral, esses indicadores são da Fiocruz, eles falam que não houve um aumento da taxa geral de suicídio no Brasil, né? Houve, inclusive, uma diminuição. Até refletindo sobre isso, eu penso, as pessoas estavam mais próximas, né? As pessoas estavam juntas ao longo do dia. Então, talvez isso pode ter facilitado a diminuição desse índice. Mas, quando a gente joga os holofotes na região norte-nordeste, que são regiões mais vulneráveis do Brasil, a gente vê um aumento nessas taxas. Então, a gente tem, em homens com mais de 60 anos, na região norte, houve um aumento de 26%. Na região nordeste, nas mulheres, houve um aumento de 40%. Né? E houve também em outras faixas etárias um considerável aumento, mas a Fiocruz ela não divulgou o percentual, mas a gente quis trazer esse dado também, que são dados para que a gente possa ficar atentos a isso. Possíveis causas e riscos, né? A gente tem que... as causas são muitas causas, né? Não existe uma única causa, um único fator, um único disparador do ato de tirar a própria vida, né? A narrativa do suicídio, ela é silente. O que significa isso? Ela não tem voz, ela não tem discurso, ela é silenciosa. O desejo de morrer não é tirar a própria vida, é tirar a dor que eu sinto e que eu não suporto aguentá-la, eu não suporto
guardá-la dentro de mim, eu tenho que dar um fim a essa dor. Só que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com essa dor, né? É uma dor incontrolável, que não adianta sair correndo, fazer exercício físico, não adianta ir trabalhar, não adianta estudar. É algo paralisante. E a pessoa que faz uma ação como essa, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar essa dor que tanto paralisa. Tá? Pois é, então, essas causas, né? Existem todas essas causas, né, que levam as pessoas a pensar e cometer o suicídio. Fala um pouco sobre elas, né? O que seria essa ambivalência? Como a Desirê falou super bem, né? A gente pode pensar que é o desejo de morrer, mas não é. A ambivalência é exatamente nesse aspecto, porque o ato de cometer suicídio é de findar com aquele sofrimento que está insuportável, intolerável, né? É um cansaço que a pessoa não consegue dar conta. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um instinto de conservação da nossa vida, então, que nos prende à vida. Então, a ambivalência é nesse aspecto, né, de terminar esse sofrimento. Então, por isso que o pensamento não é de morrer, e sim de terminar o sofrimento, né? Nós estamos passando por um momento, antes de pandemia, né, onde todo mundo tem muita pressa. A gente tem muita pressa de tudo, o mercado de trabalho é muito competitivo, e a gente tem pressa em casa, e até nos meus clientes e pacientes eu escuto quando eu pergunto, mas qual é a razão da sua pressa? Eu não sei, eu já estou super habituada a fazer tudo correndo, a fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, e aí às vezes, eu não consigo dar muita atenção, né? Então, a gente percebe isso, né? Nitidamente, as pessoas tentando falar com a gente, agora não dá, agora eu não consigo, me liga depois. E aí, essa pessoa que passa por todo esse sofrimento é uma forma de se comunicar, né? Então, cometer suicídio é uma forma de se comunicar de que não está nada bem, de que está muito ruim, né? Um desejo de se vingar é quando perde alguma coisa. Quantos relacionamentos terminados que a gente vê que a pessoa não aguenta, a dor é intolerável para ela, e no ato de vingança, ela não vê outro caminho. Ela não vê outro caminho, ou às vezes, quando perde um bem, até mesmo nos pré-adolescentes, né? Quando os pais tiram algum brinquedo ou tiram alguma coisa que para a gente pode ser algo muito simples, né? Mas num pensamento de vingança, a pessoa comete suicídio, né? Também de fugir de algo que está muito desagradável, né? Vocês todos trabalham numa empresa, e eu e Desirê também já trabalhamos em empresa. Então, existem alguns momentos que a gente acha que não vai dar conta, né? Que a pressão do trabalho é muito grande. E cada pessoa lida de uma maneira diferente. E para algumas pessoas, lidar com algo muito desagradável é insuportável. É como se ela não enxergue uma saída, um caminho, né? E isso gera muito sofrimento, né? Buscar um lugar melhor é é buscar esse lugar de descanso, que possa descansar, né? Então, assim, a morte remete a um lugar de descanso, de parar esse sofrimento. E a mesma coisa tem a ver com procurar a paz, né? Para essas pessoas que cometem suicídio, a paz interior é muito difícil. Às vezes, nem consegue, né? Para nós
se torna mais fácil, né, de ter mecanismos que a gente possa lançar mão para fazer, né? Mas para essas pessoas, essas causas são como se não tivessem outra chance. Elas estão exaustas, elas não veem solução. E a única forma de parar todo esse sofrimento, essa solidão, né, como se estivessem no meio de muita gente, numa família muito grande, mas completamente isolada de tudo, num sofrimento onde as pessoas não a entendem, onde ela percebe que não consegue ser ouvida. E aí, são as causas, né, que muitas vezes levam as pessoas a cometerem o suicídio, né? E tem esses riscos que são muito importantes de a gente tomar ciência disso, porque uma pessoa cometida de depressão, isso aflora os pensamentos suicidas, né? Então, é um isolamento, né? Então, assim, quando a gente fala que essas pessoas dão sinais, se comunicam, às vezes pela pressa, pela nossa correria, a gente não dá conta daquela pessoa que começou a ficar um pouco mais quieta, mais isolada, que não socializa, né, ou que mudou os hábitos abruptamente, ou não tem mais alegria ou iniciativa para fazer as coisas, vê a vida de uma maneira mais monótona, tudo é muito cansativo, né? As pessoas que são dependentes químicas ou do álcool, isso também aumenta muito, né, essa chance. Então, é um risco alto dessas pessoas de uma overdose, né, do uso excessivo de álcool e de acidentes, tá? Os nossos idosos, né, gente? Como é que a gente se deparou com essa importância na época da pandemia e de uma descoberta de como eles são importantes nas nossas vidas e que também estamos envelhecendo, né? Então, a população também está envelhecendo e, e o suicídio ele também tem um índice considerável alto para os idosos, né? E às vezes a gente nem dá conta, achando que é muito natural, quando o idoso está mais quietinho, não quer sair, diz que está muito cansado, que está cansado de viver. Isso tudo são mensagens, são as comunicações que são feitas, né? Então, o pensamento suicida no idoso tem a ver com esse cansaço, né, de desistir de continuar, de dores físicas, porque o idoso sente dores, então, por cansaço de sentir tanta dor, por depender de filhos e perdem autonomia e independência, que para ele isso para a pessoa que é idosa é muito importante, ou até mesmo quando não tem nenhum familiar perto e está solitário, tá? Os nossos jovens, né? Os nossos jovens, a gente está na era da tecnologia, das redes sociais, dessas cobranças de ter que estar presente, e para os jovens, nós todos no grupo aqui devem ter jovens, mas adolescentes não. Então, seguir um padrão imposto por essa comunidade, e se ele não segue esse padrão, ele é rechaçado, ele sofre com os cyberbullying que acontecem na rede e os haters que a gente tem acompanhado, e isso gera um sofrimento. Os nossos jovens estão aprendendo ainda a lidar com a frustração, então essa frustração, quando não é bem canalizada, gera um sofrimento imenso, e isso leva eles ao suicídio, né? A falta de pertencimento, que a gente comentou agora perto, né? Então, assim, não se sente fazendo parte de nada. Essa sensação de solidão e de isolamento é que ele se sente completamente sozinho no mundo e sem se adequar a absolutamente nada em nenhum grupo, nem no trabalho, nem
na família, nem na vida social, né? Quando a gente traz essa questão de armas por perto, é no contexto de não facilitar, né? Principalmente aos jovens, aos adolescentes, né? Que ter isso perto, como também ter muitos remédios por perto, também é um facilitador. Tá? Então, essa questão é de não facilitar para este público, tá? Que incentive, que ele veja, porque a pessoa que pensa no suicídio, ela consegue ter um tempo para ir planejando sobre isso, né? Então, é assim, o que é possível dificultar e não facilitar, e poder falar sobre tudo isso, tá? Suicídio como tabu. Tabu é aquele assunto que a gente não quer falar, aquele assunto que não pode ser dito, que é proibido. E o suicídio, ele, ao longo dos anos e até hoje, ele é um assunto que é tratado como tabu. E o que fortalece muito isso também eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é o efeito Werther. O efeito Werther ele vem de um romance do Goethe que, nesse romance, a pessoa perdidamente apaixonada e não correspondida, ela comete o suicídio. E aquilo, a informação, influencia outras pessoas na região a se suicidarem. A partir desta história, deste romance, atrelou-se ao fato de que, cada vez que eu divulgo algo sobre isso, sobre o suicídio, eu tenho uma expectativa, eu posso provocar vários suicídios em seguida, né? Mas, ao longo dos anos, a gente tem percebido que falar sobre isso de uma forma respeitosa e cuidadosa é o melhor remédio. Falar é o melhor remédio, né? Se a gente não fala, a gente cria doenças dentro da gente. E, em contrapartida, atravessando esse efeito Werther, veio o efeito Papageno. É um nome engraçado, né? Papageno. Papageno é um personagem da fábula de Mozart, né? Papageno era apaixonado por Papagena e, ao falar sobre isso, né, porque ele não era correspondido, ele falou com alguns amigos. E, ao falar sobre isso, esses amigos acolheram essa dor, né, porque ele tinha a intenção, a ideia de se matar, mas, ao falar sobre isso, aliviou esse sentimento que ele estava cultivando, e, assim, essas pessoas que o ouviram, que acolheram, puderam ajudá-lo a evitar uma ação contra a própria vida. Então, assim, temos dois movimentos, e onde a gente vê hoje que falar sobre isso, falar sobre determinadas doenças, determinados assuntos que são tabu, alivia, clarifica, esclarece e minimiza o medo, minimiza as fantasias que existem sobre determinado assunto. Então, falar é sempre o melhor remédio, porque à medida que a gente fala, a gente conhece, a gente se apropria de informações e pode ajudar a si mesmo e ao outro, né? Então, essa questão que eu estou falando toda é para falar sobre esse aspecto do silêncio. Existe muito preconceito e explicações simplistas sobre o assunto, né? Onde as pessoas apontam o dedo para aquele que cometeu suicídio, dizendo que é um covarde, que foi fraco, que não soube enfrentar seus próprios problemas, que os problemas que tinha eram poucos, né? Enfim, é olhar para isso como algo comum e simplista, quando, na verdade, só quem sabe a dor que está passando é aquela pessoa que está vivendo essa dor, né? Um outro aspecto é a glamorização do ato, e o que quer dizer isso?
é botar a situação, o ato em si como algo, nossa, mas ele foi muito corajoso em fazer isso. Isso não tem nada de coragem, né? É algo que foi a última alternativa que a pessoa teve para aliviar aquela dor, que era insuportável, né? Hereditário, não consideramos, não é considerada, o suicídio não é considerado como hereditário, né? Isso não é genético, isso tem outras causas, outros fatores, então não tem nada a ver, não é porque alguém da família teve, necessariamente os filhos terão. Não, nada a ver, tá? E dizer que é um transtorno mental. Não, não é um transtorno mental. Pode acontecer com cada um de nós. Basta a gente sofrer uma dor incalculável, uma dor insuportável, e a gente não dar conta disso e a gente optar, infelizmente, por esse caminho. Então, a gente pode, pessoas que são acometidas por depressão podem chegar a um suicídio? Sim, mas não necessariamente, não exigentemente é assim, ok? Pois é. Então, assim, a gente falou um pouco e conversamos aqui, né, sobre esses pensamentos e sentimentos da pessoa que comete suicídio, né? Quantos sentimentos que estão presentes, eu gosto muito dessa frase, né? Quantos sentimentos que estão presentes nessa pessoa que não tem nada de coragem, nada de covarde, mas é o que passa de sofrimento nas pessoas que pensam em cometer suicídio, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre mitos, que por que a gente está aqui esclarecendo, né, esses aspectos que a gente tende, somos seres humanos, né? A gente tende a julgar, a tirar pelo nosso ponto de vista, pela nossa realidade, pela nossa ótica. Mas aqui o que a gente está trazendo é um olhar para a ótica da pessoa que está em sofrimento, né? Então, assim, quais são esses mitos que a gente se depara hoje na vida, né? Então, assim, Desirê falou, não é hereditário e não é mesmo. Ah, Adriana, Desirê, mas na mesma família tiveram 2 casos de pessoas que cometeram suicídio, né? E tudo que a gente está trazendo aqui, existem estudos, existem levantamentos, e o que se percebeu é que, na verdade, o que acontece nas famílias é um sentimento de culpa, né? De muita cobrança desses familiares, de não terem percebido, não terem visto o tamanho do sofrimento dessa pessoa, né? A falta de não conseguir lidar com a falta dessa pessoa na família, pela violência que foi, né, a morte. Então, estão muito mais ligadas a esses aspectos do que a hereditariedade, né? A pessoa de fato, todos nós podemos pensar, né? Mas a pessoa que pensa em suicídio, existem também dados que 80% das pessoas que avisaram, que deram sinais, elas cometeram suicídio, né? Então, são dados, de fato, alarmantes, né? A pessoa que se mata, ela não estava decidida a morrer, né? Então, isso aqui é um tremendo de um mito. Ela só não aguenta mais, ela não sabe como sair daquela situação de sofrimento, daquela sensação de solidão, né, de se sentir completamente isolada e impotente para lidar com os seus problemas, né? Então, a verdade é muito mais essa,
né? E ela não vai ser novamente uma pessoa candidata ao suicídio. Isso ela não vai carregar para o resto da sua vida, né? Então, assim, a gente está falando isso aqui, que isso deve ter passado pela cabeça de todas nós, inclusive assim, eu quero morrer, eu não aguento isso, não é verdade? Sim. Mas a partir do momento que eu cuido disso, que eu busco o acompanhamento, que eu sou acolhida, eu tenho condições de viver depois a minha vida tranquilamente como todas as outras pessoas, tá? Então, isso aqui é um mito, tá? Se está entre as pessoas mais pobres e ricas, Desirê também trouxe dados que mostram que está em tudo, seja no idoso, no jovem, no pobre, no rico, no homem, na mulher, e hoje a gente tem um grupo que a gente precisa olhar com muito carinho, que são as pessoas trans, né? Que em função de todo preconceito, né, estão sofrendo, e a gente tem acompanhado os suicídios também entre elas, tá? Os candidatos ao suicídio são todos doentes, isso é mito, né? Grande parte, de fato, são acometidos de depressão, de dependência química ou álcool, mas com total possibilidade de tratamento, prevenção e sair desse risco de suicídio, tá? Os impactos sociais do suicídio na família enlutada, né? Esse assunto, esse tema, Oi? Esse tópico, ele é muito caro para nós, né? Porque a gente estuda a família, a gente trabalha com família, e não tem como a gente não trazer a questão da família enlutada. A família, na verdade, é comum a gente chamá-la de sobrevivente, né? Eles são os sobreviventes de uma tragédia, né? Que tem que lidar com essa ausência, com essa culpa, com essa falta dessa pessoa e, principalmente, o não saber, né? O não entender o que aconteceu, né? E eles levam uma vida sobrevivendo com esse fato dramático que aconteceu com essas pessoas, né? O que acontece, né, com essas famílias, com esses sobreviventes enlutados, né? Há uma mudança radical na rotina, na estrutura familiar, há um vazio, né, há um buraco nessa família, que não se entende o que aconteceu, há um sentimento de culpa, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e se, né, aquela tal daquela coisa do e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, né? Então, o que eu não vi, qual foi o sinal que a pessoa deu e eu não captei, né? Onde eu estava. Dor, tristeza e punição, é muita dor, é algo que as pessoas não conseguem dar conta, lembranças e flashbacks desse falecido. E é muito interessante que eu trazer um fato pessoal. Há uns 3 meses, eu fui convidada a participar não foi uma cerimônia, mas foi um encontro de uma família que estava fazendo uma lembrança, né, a memória de um ente familiar que havia suicidado há uns 10 anos, né? Eu achei muito bonito aquilo, porque a intenção era dar vida àquela pessoa, né? Dar vida onde estava aquela pessoa, porque normalmente essa pessoa que tira a própria vida, ela some do mapa, né? As pessoas querem escondê-la, não querem falar sobre ela, as famílias têm vergonha, as pessoas olham com um olhar preconceituoso, como a gente já falou aqui, para essas famílias. Então, nesse evento, né, nesse encontro,
Se falou da vida dela, se falou como ela era criança, a voz dela que ela cantava lindamente, e o depoimento, né, de alguns familiares que quiseram, e uma coisa assim me tocou muito, né, que foi a fala da irmã que dizia, num dado momento eu não sabia, quando me perguntavam assim, alguém me conhecia, me perguntavam quantos irmãos eu tenho, eu só falava um ao invés de dois, porque eu não conseguia dar lugar à minha dor, à minha ausência e à ausência dessa irmã. Então, a gente trouxe esses dados aqui para vocês para que a gente possa entender que existe um impacto na pessoa que comete o suicídio e um impacto para quem fica, que é sobrevivente, né? Então, há o uso de medicamentos, né? Automutilação, ideação suicida também, mas não como forma de hereditariedade, mas assim, a pessoa também se vê num lugar onde cadê a resposta para isso? Eu sou culpada dessa situação, dessa tragédia na família, né? E aí existe o que fazer, né, com famílias sobreviventes. Existe a pós-venção. A gente está aqui falando de um tema onde a gente tenta o quê? Prevenir, que é a prevenção. Existe a pós-venção. O que seria isso? É o cuidado, é o tratar desses sobreviventes para que eles possam fazer dessa dor uma ressignificação, né? Um outro olhar para a vida, para suas próprias vidas e para a vida dessa própria família. Ok, Dri. Lá. Né? Então, assim, a gente tem falado disso, né? Onde que isso nos toca? Por que que é tão importante esclarecer, conversar, falar, derrubar esses mitos? Porque todos nós podemos acolher, né? Tem um exercício que a gente pode começar a fazer, né, para ter essa atitude de ouvir sem julgar, porque é muito difícil, né, a gente conseguir ter esse entendimento do que é ouvir uma outra pessoa sem julgar nada, apenas estar ali do lado dela, ouvindo com muito respeito, não é? Atento ao que a pessoa está nos trazendo. Tem um exercício que a gente pode fazer para começar a perceber isso na gente, que é simplesmente observar as pessoas, né? Eu gosto muito de quando eu estou na rua de tomar um café e sentar e ficar olhando as pessoas passarem. Se a gente fizer isso durante 5 minutos, a gente simplesmente começa a perceber as pessoas, que a gente não faz, né? A gente está numa era onde a gente se esbarra em função de cada um estar com seu celular. Onde eu moro, eu vejo muita gente carregando seus filhos em carrinho de bebês, lendo o que está escrito no celular, sem interagir muito com aquelas crianças, né? Mesa de restaurante entre amigos e casais, as pessoas olhando ao invés de estarem conversando. Então, assim, mudar esses hábitos, né? Como é que eu começo nessa situação, a demonstrar mais amizade, esse calor humano às pessoas? Então, começar a observar as pessoas na rua pode ser um começo. O que que a gente vê em cada pessoa que passa, como é que elas estão interagindo, né? Se estão alegres, estão tristes, né? Para que a gente possa ter atitudes de acolhimento, né? Todas essas atitudes aqui, elas estão falando diretamente de empatia, tá? Mas para fazer empatia, primeiro eu preciso ter muita clareza de quem eu sou, de como é que eu estou, quais são os valores que eu trago comigo, o que que eu trago aí desses mitos, não é? Desses julgamentos, como é que qual é a minha opinião formada em relação a isso? Como é que eu me preparo
para estar do lado de uma pessoa que está em sofrimento dessa forma, seja no trabalho mesmo, ou seja na família, né? Então, respeitar essa outra pessoa é simplesmente estar ali, né? É dar a palavra para ela. A pessoa que comete suicídio, né, antes desse ato, ela quer falar, ela quer se comunicar, e o suicídio é uma forma que ela se comunicou. Uhum. Então, essas atitudes aqui dizem muito para a gente de como que a gente pode ter atitudes humanas para acolher a pessoa que pensa em suicídio, né? Aceitar ela como ela é. Ela não é uma pessoa louca, ela não é uma pessoa insana. É simplesmente estar ali para ouvir e para que ela perceba que ela está sendo compreendida, que alguém está lhe dando atenção, né? Então, essa escuta é para que essa pessoa tenha clareza disso. Alguém parou, está me ouvindo, está sendo amiga para ter esse momento, né? Será que nós somos flexíveis o bastante para não interromper enquanto essa pessoa fala? Porque a gente, de repente, sabe mais da vida dela do que ela própria, né? Então, guardar a ironia aqui de lado deixa ela falar. A pessoa quer falar, né? Se eu estou disponível ali naquele momento, é só para ouvir, né? Só para estar ali do lado dela, sem dar conselho algum, algum. O acolhimento é não dizer o que ela precisa falar, mas sim ouvir e mostrar para essa pessoa que de fato eu estou entendendo, acolho essa dor, tá? É o ato de deixar ela falar e ufa, ela relaxa um pouco mais nesse sentido, ela consegue botar para fora. Ela sente que tem alguém ali do lado que está atento, que aquilo que ela está sentindo é de fato relevante. Então, essa presença é estar ali do lado mesmo, tá? E encaminhar, né? Assim, boa parte precisa mesmo de acompanhamento, né? Como nós conversamos aqui, são acometidos de depressão, de ansiedade, então é importante esse encaminhamento para o médico, para o psicólogo, para dar esse apoio às pessoas, tá? A gente trouxe aqui o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma instituição extremamente séria e que a pessoa ela pode ser atendida através de mensagem, através de ligação, né? E caso vocês percebam algum amigo, algum conhecido, é só ligar para o 188, mandar um e-mail, tem o chat, tem, enfim, o site também deles. E a Yasmin me falou que vocês têm um programa de saúde, né, dentro das AIS, onde é importante, caso vocês sintam alguma coisa, entrar em contato, se cuidar, gente. É importante a gente se cuidar. Trouxemos também algumas dicas, já que a gente está falando de cuidado. O que a gente pode fazer por nós, né? Tem aquela máxima, né? A gente primeiro tem que botar a máscara do avião na gente, para depois a gente ajudar o outro, né? Então a gente tem que cuidar da gente. Então, a primeira coisa, a gente precisa se conhecer, saber onde o nosso calo aperta, onde dói, né? O que a gente tem de positivo, o que a gente tem a desenvolver, quais são os nossos gatilhos. É preciso que a gente tenha uma rotina bacana, de realização, de prazer, encontrar amigos, estar com a família, fazer coisas que a gente gosta, né? Ter contato com a natureza, identificar o que a gente tem de bom, quais são os nossos recursos, o que a gente pode fazer para aliviar um, um desespero, uma dor,
uma depressão, a gente tem, é só a gente fazer a nossa viagem interna, só a gente se conhecer, meditar, respirar, dormir melhor. É importantíssimo a gente poder ter uma boa noite de sono, exercício físico, dá preguiça, mas é importante, ajuda, porque ele libera uma série de componentes químicos que nos ajuda a seguir, a levantar da cama, alimentar corretamente, manter a nossa rede socioafetiva ativa, né? Cultivar boas emoções, a empatia e consultar o médico, como a Adriana falou por último agora, e o psicólogo, caso seja necessário. Cuidar de si é muito importante. Tá? E aí a gente traz essa frase, não é, que é de um psiquiatra, e ele foi coordenador de prevenção do programa de suicídio na época de 2005 no Ministério da Saúde, que tem total alinhamento a esse conteúdo todo que a gente dividiu aqui com vocês, né? Pensar em suicídio como uma ideia passageira é algo comum. Um pensamento tipo, eu queria morrer diante dessa situação, porque não vou dar conta. Acontece com frequência. Mas é importante diferenciar esse momento de outros em que a pessoa começa a fazer algum tipo de planejamento, busca informações sobre os métodos e se prepara efetivamente para a ação. Há uma enorme distância entre essa ideia passageira de suicídio no momento de aflição e a intenção deliberada de se matar. Então, é exatamente tudo que nós conversamos nesse tempo aqui com vocês. Né? Então, assim, não tem como desconsiderar tudo isso que a gente colocou para vocês. Né? E para finalizar, a gente trouxe aqui um videozinho onde mostra como a pessoa que pensa em tirar a própria vida pensa e age. Vamos lá, Adri? Muito obrigada, gente. Pessoal, Gente, nós é que agradecemos. Fala, Adri, eu ia te cortar. obrigada pela participação. A gente espera ter esclarecido. Não, com certeza, super especial esse momento, né? Eu acho que um ponto importante que vocês trouxeram, que eu compartilharia com todos, né? Reforçando, é muito essa coisa, a gente precisa desmistificar, a gente precisa falar sobre, né? E o Sim. objetivo que a gente tem com esses momentos é justamente trazer essa voz à tona, né? Uhum. Então, eu acho que esse é o ponto principal. E também, de alguma forma, reforçar que problemas todos nós temos, né? Os fatos, eles existem, mas a maneira como a gente lida com eles é o que vai fazer a diferença, né? A gente fala da saúde mental, mas na verdade ela é um recorte da saúde, né? Desse nosso ser integral, saúde física, emocional, financeira, né? Muito mais para que a gente possa facilitar esse entendimento, né? E as dicas que vocês trazem vai muito de encontro a isso, né? Dormir bem ou se alimentar bem, a gente está falando do corpo, mas que impacta na mente, né? Como é que a gente faz essa faxina mental, né? E dos nossos recursos, né, Gabi, que são coisas que estão disponíveis para a gente, né? Com certeza, com certeza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Como eu falei no início, né? A ideia é um momento de reflexão,
Nós fizemos a gravação, em breve a gente compartilha com todos. Quem não teve a oportunidade de estar aqui conosco vai ter a oportunidade de visualizar o vídeo, e quem quiser ver novamente também. Ontem eu também ouvi, né? Além da gente desejar um bom final de semana, eu desejaria saúde para todos, né? Que é o que a gente está precisando. E eu acho que um ponto importante que vocês trouxeram também, né? É essa saúde com essa sensibilidade para que a gente possa estar atento, né? Observando, que é o exercício que vocês trouxeram, a todos, né? A nós mesmos, primeiro, como autoconhecimento, mas a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas, que muitas vezes quem precisa de ajuda está do lado, né? E o fato da gente saber esses canais faz toda a diferença, né? A gente evita que essa comunicação nesse formato aconteça e que, de fato, a pessoa saia desse sofrimento, porque é o que vocês comentaram, ninguém que tira a vida quer tirar a vida, né? Quer tirar o sofrimento. Pessoal, muitíssimo obrigado, desejo a todos um excelente final de semana e muita saúde para que a gente possa estar transformando aí cada vez mais esse ambiente que a gente vive num ambiente leve, né? Porque viemos aqui, eu brinco, a gente não veio para tocar harpa, né? Mas a gente veio para transformar, consequentemente, esse mundo que a gente está num mundo melhor, né? Obrigada, pessoal. Quero agradecer também a Yas, a Aline,